Sejam todos bem-vindos. Eu quero desejar um bom dia a todos vocês e dizer que estou muito feliz por poder compartilhar deste tempo precioso. É um investimento que estamos aqui realizando agora, investindo no reino do Senhor, mostrando a Deus o quanto Ele é importante para nós, mostrando a Deus que Ele faz sentido em nossas vidas. E quando nós levantamos as nossas vozes, os nossos pensamentos em direção ao Senhor, estamos adorando o teu santo e maravilhoso nome. Quero então convidar todos vocês para que neste momento nós possamos juntos estarmos realizando um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Portanto, é assim que devemos nos colocar diante do nosso Senhor, nos colocar diante dele com os nossos corações afeiçoados uns aos outros, com os nossos corações direcionados àqueles que amam repercutir a vontade de Deus, amam realizar a vontade de Deus, amam pronunciar a vontade de Deus, amam a realizar a todas as pessoas que nós temos contato o intuito de Deus, para que as pessoas possam ser abençoadas por intermédio de todos nós. Amém? Eu quero agora fazer a leitura de um texto que se encontra na primeira carta do apóstolo João. Eu quero ler o verso 7 e o verso 8. Gostaria que os queridos me acompanhassem nesse momento. Verso 7 e verso 8 diz assim: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão dissipando e já brilha a verdadeira luz. A luz de Cristo já está por sobre nós, resplandecente, que nós possamos usufruir desta luz, pois nenhuma treva pode nos fazer sucumbir, dado ao fato de termos a presença do nosso Senhor. Amém? Bom dia, Vilmar. Bom dia, Mazinho. Bom dia, Jane Karina. Bom dia, Mr. Evandro, irmã Giovana, Ricardo. Bom dia, Cris. Bom dia a todos vocês que estão chegando. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Estamos juntos mais uma vez para realizarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Irmã Adelma, que Deus continue abençoando sua vida, do Cacaio, de todos os queridos de sua casa. Irmã Kátia, que Deus continue abençoando sua vida, viu? Que você possa a cada dia ser mais e mais abençoada por nosso Deus. Eu quero agora, queridos, destacar, logo agora neste culto da manhã, eu gostaria de destacar os nossos aniversariantes. Com qual função que eu gostaria de destacar os nossos aniversariantes? Porque eu particularmente penso que nós podemos fazer muito pela vida daqueles que aniversariam, no sentido de que um gesto nosso de carinho, ao nos lembrarmos, ao mandarmos uma mensagem, ao ligarmos, estará fazendo todo sentido para a vida desses que aniversariam. Nós podemos até pensar, poxa, uma mensagem só, lembra-se de que com o nosso Senhor as coisas ganham grandes proporções. 5 pães e 2 peixinhos na mão de Deus foi suficiente para alimentar uma grande multidão. Então, eu penso que um gesto de carinho tem como tendência a gerar proporção de grande sentimento de alegria na vida daqueles que nós nos lembrarmos, recordarmos e mostrarmos que eles são importantes para nós através de uma mensagem. Então eu vou destacar aqui os aniversariantes do dia, no nosso caso os aniversariantes de hoje até o próximo sábado, e aí você terá
a oportunidade de estar lembrando dessas pessoas, desejando um feliz aniversário. Amém? Então vamos lá? Eu quero aqui destacar do dia 24, que é hoje, a irmã Elisete Falheiros, a esposa do irmão Joaquim, a irmã Rosalina, a Nina, esposa do Elivelton, aniversaria hoje. Janete, aniversaria no dia 26, irmã Janete, então no dia 26. Essas três estarão aniversariando no percurso da semana. Hoje aniversaria Elisete e a Nina, e na terça-feira aniversaria a irmã Janete. E aí nós estaremos mandando uma mensagem, ligando quando oportuno, para mostrarmos o quanto elas são importantes para nós. Amém? Então, esses são os aniversariantes da semana. Mas quero destacar também alguns aniversariantes que fazem parte da minha rede social. Ezequiel é um aluno que está aniversariando hoje. A Laís Marcelo, que também aniversaria hoje. Rafael Esteves, ele é uma ex-ovelha lá da Praia do Suá, que também está aniversariando hoje. Gustavo Martins, aluno, aniversaria hoje. Então, e a Rosimara é membro da Primeira Igreja Batista em Laranjeiras. Eles aniversariam hoje. Nós também podemos, caso tenhamos em nossa rede social ou o contato dos mesmos, desejar. Mas nós estaremos orando pelos mesmos. Estaremos agora colocando diante do Senhor. Irmã Noêmia Quimico, bom dia. Irmã Sandra Regina, bom dia, meu anjo. Mr. Jalber, seja bem-vindo também, queridão. Bom dia para todos vocês. E que Deus possa continuar abençoando a vocês e todos os seus familiares. Nós estaremos orando agora, então, pelos aniversariantes do dia. E torno a dizer, uma mensagem sua, uma lembrança mostrando como eles são importantes, fará toda a diferença na vida dos mesmos. Como com Jesus, 5 pães e 2 peixinhos, nossa mensagem pode parecer simples, mas 5 pães e 2 peixinhos na mão do Senhor, certamente há de causar uma satisfação avassaladora na vida daquele que recebe. Amém? Você é muito importante para tornar o dia do seu irmão mais feliz. Então lembre-se e dê uma ligadinha. Amém? Então vamos orar pela vida dos mesmos? Vamos colocar esses aniversariantes diante do altar do Senhor. Pai querido, Senhor eterno, em nome de Jesus, nós te bendizemos, nós te louvamos e te agradecemos. Nós queremos nesse momento, Pai, colocar diante do Senhor todos os aniversariantes que aqui foram citados, que o Senhor possa continuar abençoando suas vidas, levando-os a colher frutos os mais impressionantes, que as bênçãos do Senhor venham sem medida por sobre a vida dos mesmos, que eles aprendam a contar os dias de forma tal que alcancem um coração sábio conforme sua vontade, que a cada dia se aproxime mais e mais da estatura do Senhor Jesus, que a cada dia eles se tornem mais e mais parecidos com aquilo que o Senhor espera que nós sejamos. Assim nós queremos te bendizer, te louvar e te agradecer, orando em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Que os aniversariantes então possam se sentir tocados nesse dia. Irmã Gracileia, que Deus continue te abençoando. Um abração no Ailton, na sua irmã e na sua filhinha. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém? Então, eu gostaria de agora estar fazendo a leitura de um texto. Um texto que se encontra em Neemias. É o texto que nós utilizaremos para a reflexão dessa manhã. Neemias, a partir do versículo 1. Irmã Suelen, um abraço forte nos filhos e no Marcos, que Deus continue abençoando a sua vida, minha querida. É muito bom ter você aqui conosco. Então, nós hoje vamos fazer a leitura do texto que está em Neemias
Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1 também. Vamos lá? Vocês acompanharão a leitura do texto? Então eu estarei lendo neste momento. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, do 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E ele me respondeu: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. As suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu vi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os teus estatutos, os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo? Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e o puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os seus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei, quando aqui o texto diz, concedendo-lhe a benevolência deste homem, seria o rei Artaxerxes, onde o nosso querido Neemias estava em cativeiro na Pérsia. Portanto, nós estaremos aqui trazendo e tecendo comentários acerca desse texto. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o contexto onde estes fatos estavam acontecendo. Quero aqui destacar alguns princípios para que nós possamos tomar posse dos mesmos e sermos bem-sucedidos. A ideia aqui é que Neemias estava na Pérsia cativo, escravo, ele era o copeiro do rei, exercia uma função muito importante dentro do castelo do rei Artaxerxes. Mas ele conta aqui que o seu irmão Hanani, assim como outros que fazem parte do seu povo, chegaram até este local. E quando eles lá chegaram, Neemias foi perguntar como estava o povo de Israel que tinha ficado em Jerusalém, o povo de Judá, porque Israel já havia sido levado em cativeiro pelos assírios
e não mais voltado de lá, então agora era o povo de Judá que estava sendo tratado. Então perguntou como está o povo de Judá em Jerusalém. E aí seu irmão Hanani lhe pergunta, lhe diz, nosso povo está em uma situação calamitosa. Israel está destruída e os que lá ficaram estão vivendo sob o efeito de muito temor, de muita dor, estão faltando alimentos na mesa dos mesmos, estão em decadência, estão dispersos em relação ao relacionamento com Deus, estão em uma situação calamitosa. E isso levou Neemias a chorar, porque o seu coração se comoveu pela tristeza que o seu povo estava passando. Mas por que este povo estava passando por esta tristeza? Por que Jerusalém estava destruída? Como foi que tudo isso aconteceu? E aí eu quero tecer comentários sobre isso. No ano de 605 a.C., Judá foi atacada pelos babilônios, que tinham derrotado os assírios e agora eram um povo de proeminência. E eles atacavam e dominavam as cidades. Eles pegavam os capturados e levavam para a sua cidade para ali fazerem-os de escravo. Mas ele levava tão somente aqueles que eram de estirpe, aqueles que eram jovens, aqueles que eram dotados de inteligência. Então eles levavam esses para serem cativos. E foi o que aconteceu nesse período. Nesse período aconteceram 3 levas. A primeira leva foi quando Nabucodonosor conduziu o seu general Nabopozar para vir até Babilônia, para levar alguns cativos. E nessa leva foi Daniel, Ananias, Azarias, Misael e alguns outros jovens que foram levados. Daí a pouco, e quem reinava nesse período era o rei Jeoaquim. Daqui a pouco eles voltaram e levaram mais alguns com eles. E nesse período quem estava reinando era Zedequias, que tinha sido colocado pelo rei da Babilônia para reinar, para liderar o povo. Em uma terceira leva, nessa terceira leva, o restante do povo foi levado, do povo que para eles era de importância. Alguns ficaram no local, em meio aos destroços. Por quê? Porque Nabucodonosor mandou destruir Judá, destruir o templo, destruir a cidade, destruir os muros. Então Judá foi praticamente toda destruída, ou Jerusalém praticamente toda destruída nesse período. E tão somente ficaram neste local os mais velhos, os doentes, os enfermos, as mulheres. Então ficaram à mercê da destruição, fora o fato de que eles mataram muitos outros. Então o povo foi praticamente dizimado, mas os remanescentes, eles ficaram em uma situação de grande dor e tristeza. E por que Deus permitiu que Nabucodonosor viesse dominar Judá? Porque nesse período Judá estava permitindo-se afeiçoar a outras linhas de pensamento que não eram aquelas que Deus tinha determinado para o povo. Deus tinha feito uma aliança, havia um trato feito com o povo e o povo concordou. Mas o povo não estava cumprindo, o povo estava andando na contramão da vontade de Deus. E Deus, como é um Deus de amor, ele tenta trazer para si este povo de várias formas. Eu penso que Deus primeiro, ele chama com carinho, com afeto. Daqui a pouco ele vai ampliando a sua voz, até chegar a um ponto de que ele tem que fazer algo que faça doer, para que o povo possa entender e compreender. E foi isso que aconteceu nesse episódio.
Em 3 levas, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Os que ficaram em meio aos destroços. E nesse período, quem estava aqui profetizando era Jeremias, que dizia que o povo estava andando na contramão, mas Jeremias havia profetizado que o povo ficaria cativo na Babilônia por cerca de 70 anos. E foi o que aconteceu, o povo foi levado cativo. Então, esse é o retrospecto da mensagem. A narrativa que foi lida inicia-se agora, posterior a ter eu explicado esse retrospecto. E o porquê que Deus tinha permitido que isso acontecesse, volto a dizer, o povo estava na contramão. Não é assim que acontece conosco? Quando nós discutimos com alguém do nosso círculo familiar, ou alguém do nosso círculo social, ou alguém da nossa profissão, quando nós às vezes falamos palavras duras, ou quando nós não adotamos o procedimento que é esperado na aliança feita. A pessoa que é afetada, ela fica indignada conosco, não é mesmo? E nós, para fazermos uma reconciliação, nós temos que nos aproximar e pedir desculpa. Não é assim que acontece? Então, em relação a Deus é a mesma coisa. Se nós fazemos algo que entristece a Deus, que vai na contramão de sua vontade, o ideal é que nós nos arrependamos e nos coloquemos diante de Deus para lhe pedir perdão. Então é o que estava acontecendo aqui. Deus estava dando ao povo a oportunidade de reconciliar-se com ele. E aí foi o que aconteceu. Neemias então entristecido porque o povo, os remanescentes do povo de Jerusalém, que estavam em Judá, estavam praticamente destruídos, estavam passando muita necessidade, estavam passando dificuldades, viviam sob ameaças dos povos vizinhos que não gostavam do povo de Jerusalém, do povo de Judá. Fora o fato dos outros que estavam cativos na Babilônia. Agora não mais Babilônia, porque Babilônia havia sucumbido ao ataque dos medo-persas, que veio por meio de Dario e de Ciro. Então os medo-persas tomaram a Babilônia, e agora a Pérsia por meio do rei Artaxerxes, que era o período em que Neemias estava vivendo, e quem estava reinando era Artaxerxes. Então Neemias se entristeceu muito, deu-se a orar e a falar com Deus, e a jejuar, e conclamar aqueles que estavam ao seu redor que assim também o fizessem, dizendo para Deus: ó Senhor, nós reconhecemos que falhamos, nós reconhecemos que cometemos alguns equívocos, por isso o Senhor dissestes ao teu servo Moisés que se nós assim o fizéssemos, o Senhor nos dispersaria. Mas também o Senhor disse que se nós nos arrependêssemos, o Senhor nos atrairia para si. Então, nós agora, Pai, através desta oração, queremos nos reconciliar com o Senhor. Queremos buscar a Tua atenção. Queremos que o Senhor olhe para nós. E foi o que aconteceu. E Neemias, na oração, ainda fala: comove o coração do rei Artaxerxes, para que ele nos libere, para que nós voltemos e reconstruamos a cidade. É interessante que aqui neste momento específico já havia tido 2 outras tentativas. Neemias voltaria para Jerusalém para a reconstrução, mas 2 outras tentativas antes tinham acontecido. Quando deu 70 anos, conforme a profecia de Jeremias, o primeiro que tentou foi Zorobabel. Ele foi para Jerusalém para reconstruir, mas os samaritanos que lá estavam, que não aceitavam muito bem as doutrinas do povo de Jesus, do povo de Deus, do povo de Judá, começaram a gerar situações incômodas, inclusive a delatarem e falarem falsamente
ao rei de que eles estavam macumunando-se para atacar a Pérsia. Então o rei mandou parar a construção. Depois foi por meio de Esdras, o segundo momento, a segunda tentativa de reconstruir Jerusalém, foi por meio de Esdras, e da mesma forma não deu certo, porque houve também desavenças e acabou culminando em o abortar da missão. Mas nesta terceira vez, por meio de Neemias, aconteceu algo impressionante. Deus se alegrou tanto com o arrependimento do povo, com o contritar do coração do povo, tendo o povo orado, jejuado, chorado, lamentado a tristeza que os demais, os remanescentes que ficaram em Jerusalém estavam passando, que ele contritou o coração do rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes não tão somente liberou Neemias para liderar o povo de volta para a reconstrução, mas também deu a ele tudo o que ele precisava para a reconstrução. Todos os elementos necessários para reconstruir os muros de Jerusalém e o restante da cidade que precisava ser reconstruída, ele deu. Então o que outrora era monturos secos, como carvão, agora estava se tornando a grande cidade. E não pense que a reconstrução dos muros de Jerusalém foi fácil, porque houve tentativa de retenção. Sanbalat, Gesem e Tobias, que eram do povo que vivia ao redor, tentou dissuadir Neemias da construção. Tentou inclusive fazer ciladas contra ele para matá-lo, para que eles desistissem da missão de reconstrução. E aí o que eu quero dizer com isso? Que essas tentativas todas que foram no intuito de impedir que eles continuassem, não foram bem sucedidas, porque eles tinham adotado a condição de lutar junto a Deus. Eles agora se viam não mais como estavam antes. Eles antes estavam todos em demolição da personalidade e da identidade, assim como demolição da identidade cultural dos mesmos. Mas agora eles se identificavam com Deus mais uma vez e não se sentiam aquém de lutar contra os grandes gigantes que era determinado diante do caminho dos mesmos para impedir que eles cumprissem sua missão. Então, eles não se deixaram levar pela oposição e deram sequência. O que eu quero trazer desta narrativa que eu agora acabo de fazer para as nossas vidas? Nós estamos passando por um momento de calamidade. Há todo um cenário atual sendo atingido pela enfermidade que tem causado, infelizmente, muitas mortes. Há muitas perdas que estão sendo contadas, e principalmente quando são perdas que fazem parte do nosso leque de família, ou nosso leque de pessoas que vivem ao nosso redor, as pessoas que conhecemos. Se formos elencar as pessoas que estão morrendo, nós poderemos destacar alguns que fazem parte do nosso círculo social, do nosso círculo familiar. Então muitos estão chorando perdas. Então está acontecendo um dilaceramento na alma de muitas pessoas. Além do fato de que este vírus, o coronavírus, que causa essa enfermidade, a Covid-19, tem causado alguns danos que sequelam as pessoas que passam por tal enfermidade. A não ser, e também queremos mencionar o fato das pessoas que nesse momento estão com uma enfermidade na alma. Estão com uma enfermidade na alma pela dor da perda de um ente querido ou da perda de uma pessoa querida, e pela enfermidade de estarem passando por um momento de depressão, dado a toda uma mudança de itinerário na sua vida social. Então, estão passando por depressão, por ansiedade, por aflições.
e por que não dizer também o fato de que a economia está sofrendo uma grande desestruturação. Então o cenário que está sendo montado aí fora é um cenário de demolição. Muitas pessoas precisarão recomeçar do zero. Muitas pessoas precisarão ter vigor para recomeçar. Então, salvadas suas devidas proporções, são cenários comparativos. O cenário que o povo estava lá em Jerusalém, abandonados, numa situação calamitosa, às vezes com dificuldades de ter alimentos para sobreviver, e precisavam da intervenção de Deus para a reconstrução. É o cenário que hoje também nós podemos observar. Volto a dizer, guardado as suas devidas proporções, mas é um cenário também em que nós precisaremos de nos constituir de vigor, de vibração, de vitalidade, de motivação, além do fato de algumas coisas saírem do nosso controle, daquilo que nós podemos alcançar. E aí é momento de clamar a Deus para a reconstrução. E volto a dizer, assim como aconteceu na tentativa ou na reconstrução dos muros por meio de Neemias, na reconstrução da cidade por meio de Neemias, também conosco pode acontecer. Sambalás, Gesens e Tobias, haverá o adversário ou a oposição. Infelizmente, na tentativa de nós reagirmos e reconstruirmos, acontecerão situações que nos parecerão de oposição, e nós precisaremos ter vigor para nos sobressair a tais gigantes amedrontadores. E precisamos, neste período, não tão somente quando estivermos reconstruindo, mas desde agora, precisamos fazer daquilo que Neemias fez um legado para todos nós. Neemias, ele se dobrou ao chão e clamou a Deus. Ele chorou porque ele percebia a dor do povo e a sua própria dor, porque ele estava escravo lá na Pérsia. Então ele observou a calamidade em que um povo florífero, um povo maravilhoso de outrora, um povo que vivia pleno em uma terra que emana leite e mel, e agora é um povo que estava escravo. Então ele percebe tudo isso e chora, e clama a Deus, e jejua e busca ao Senhor. Além de que em Esdras foram restabelecidos os estatutos estavam perdidos, mas ali eles restabeleceram. E o povo voltou a seguir as orientações de Deus, que são maravilhosas. As orientações de Deus não são para nos impedir de fazer as coisas, ao contrário, são para nos conduzir por um caminho onde a incerteza não nos abalará, onde aquilo que é cilada na tentativa de brecar nossos sonhos, de nos levar a abortar nossas iniciativas, não terão êxito. O caminho que o Senhor estabelece é para evitar que nós venhamos a bater de contra as oposições, na realidade com o intuito de nos fazer vencer as oposições. Deus escreve e deixa um legado escrito e narrado pelas pessoas que presenciaram tais ações. Então todas essas narrativas, elas devem refrescar nossa memória e nos levar a adotar a orientação de Deus para vivermos em um mundo onde é como um labirinto. Nós vira e mexe estamos indo em busca de prazer, de bem-estar, de sermos bem-sucedidos, mas existe ali uma variedade de objeção, de obstrução que tentarão nos impedir. Por isso o Senhor diz que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Ele quer na realidade que nós sejamos bem-sucedidos, por isso ele deixou sua palavra. Ele não deixou porque era um ditador, ele deixou porque é um Deus de amor. E aí o povo volta a ser conduzido pela palavra de Deus,
especificamente naquele período Talmud, o Velho Testamento. Então, eles iniciam este processo de volta, de regeneração da sua identidade como povo de Deus, de restituição dos valores perdidos e de reconciliação com Deus. E conseguem ir vencendo todos os obstáculos, e é o que Deus disponibiliza para nós também, em meio ao momento em que estamos passando. Nós precisamos adotar a postura de Neemias, para que assim possamos não tão somente estar preparados para reiniciarmos a nossa vida, mas também para que por meio deste reinício nós possamos alcançar muito mais do que pura e simplesmente a restituição dos valores perdidos. Nós possamos alcançar também a reconciliação com Deus. Nós possamos alcançar a reconciliação com os nossos familiares. É tempo de reconciliação, é tempo de restituição. É tempo agora de começarmos a nos preparar para o que está por vir. Então, em nome de Jesus, se você ainda não fez, se coloque diante de Deus, se fortaleça por meio da oração, por meio do jejum. Chore, se necessário for, diante do altar do Senhor. E assim, estaremos preparados para um reinício. E eu não tenho dúvida de que o que angariaremos por meio desse reinício há de ser muito superior àquilo que outrora tínhamos, porque estaremos reconciliados. O povo de Jerusalém, o povo de Judá, por meio de Neemias aqui, se dobra diante do Senhor e pede perdão pela prática equivocada. E aí eu não posso dizer que você está praticando algo equivocado. Eu posso falar sobre ao meu respeito, posso falar sobre mim, posso falar ao meu respeito. E eu sei que muito pouco tenho feito, eu sei que em mim há características que não estão devidamente endireitadas segundo a vontade de Deus. E eu pretendo me reconciliar com o Senhor. Eu pretendo repensar a minha prática. Eu pretendo fazer aquilo que o Senhor espera que eu faça. Eu olho para trás e vejo que muito pouco tenho feito. Há vidas que precisam tanto e eu, às vezes, pensando nas minhas necessidades, naquilo que está diante de mim, deixo de observar a tristeza do outro. Então, como Neemias, eu quero agora orar e falar com Deus e chorar diante do altar do Senhor pelas vidas que estão passando dificuldades. Eu quero me endireitar com Deus, para que eu esteja preparado para o que está por vir. E eu quero também te desafiar, caso seja necessário, que você se reconcilie com Deus. Se há erros que você pode identificar no seu cotidiano, no seu dia a dia, em nome de Jesus, endireita o seu caminho com o Senhor. Endireita a sua vida com Deus. Peça perdão a Ele por erros que você pode diagnosticar agora. Coloque diante do Senhor e você estará preparado para enfrentar os desafios que estão por vir. E nós teremos muito mais que vencedores, porque é isso que o Senhor tem para todos nós. Mas nós precisamos fazer a parte que nos cabe. Amém? Assim como Neemias, nós precisamos também adotar tal proposta. Nós precisamos adotar as práticas que Neemias efetuou para se reconciliar com Deus. O que Neemias deixou de legado precisa também ser algo praticado por nós. E nós possamos pegar das experiências de Neemias. E essas experiências serem fatores como referência para nos levar a adotar uma reunião com Deus. Uma volta ao ideal que Deus tem para as nossas vidas, que é estarmos bem próximos do mesmo. Há alguma coisa que você precisa endireitar com Deus? Então vamos orar agora, colocar diante de Deus, você daí de onde está e eu daqui. Nós estaremos nos debruçando diante do altar do Senhor agora, para nos reconciliar com o Senhor, para endireitar nosso caminho e para que assim o melhor de Deus possa acontecer em nossas vidas. Vamos lá? Pai querido, Senhor eterno, em nome de Jesus, nós somos o Teu povo que clamamos pelo Teu nome.
assim como fez Neemias, Pai. Nós queremos nos colocar diante do Senhor. Faça, Pai, o esquadrinhar de nossa alma. Se há em nós alguma atitude que te desagrada, que o Senhor possa extirpar neste momento por meio do nosso pedido de perdão. Nós queremos nos colocar diante de Ti, Pai, para que recebamos o Teu perdão. Se alguma prática tem entristecido o Senhor, que o Senhor possa nesse momento nos perdoar, nos reconciliar contigo e iniciar um processo de reelaboração da nossa identidade. Nós somos com o Senhor identificados, por isso nos sentimos mais que vencedores. Nenhum desafio que está sendo formado nesse cenário da sociedade em que nós hoje estamos há de ser superior ao teu agir por meio de nós, à identidade que o Senhor está formando em nós. Então, com isso, nós queremos te pedir perdão e queremos também, Senhor, colocar diante de Ti as pessoas que estão sofrendo nesse momento. Nós estamos entristecidos por isso. Nós queremos, Pai, falar com o Senhor dia após dia em oração, jejuarmos, buscarmos a Tua face. A Tua palavra diz que se esse povo que clama pelo Teu nome se humilhar, orar e Te buscar, o Senhor nos ouvirá dos altos céus, perdoará o nosso pecado e vai sarar nossa nação. É o que nós estamos fazendo neste momento, Pai. Nós, os Teus filhos, Senhor, estamos entristecidos, mas não vamos desanimar, porque entendemos que com o Senhor somos mais que vencedores. E sempre é tempo de reconciliarmos. Então, nessa manhã, nós estamos buscando a Sua atenção. E entendemos de que o Senhor não se nega a nós, o Senhor não desiste de nós. E nesse momento já está ouvindo o nosso clamor. E nos trazendo e nos levando para embaixo de Tuas asas, nos reconciliando contigo, para nos aprimorar, para que assim possamos, num cenário que está sendo montado neste momento, nos sobressairmos e sermos vencedores. E assim como Neemias, liderarmos nossa família, liderarmos sociedade, para que assim possamos todos ser bem-sucedidos. Ó Pai, ouve o nosso clamor e nos perdoa. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu não tenho dúvida de que Deus ouviu o nosso clamor. Eu não tenho dúvida de que Deus está presente entre nós. E de que nesse momento Ele já está realinhando nossas vidas. Eu não tenho dúvida disso. Eu quero aqui então continuar saudando as pessoas que fazem parte desse momento de culto. Sandra Lília, eu já vi a Viviane Maciel, nossa amiga querida, o Elinho, um abraço forte no Elinho e toda a sua família, Viviane. Eu já vi também a Kátia aqui. Kátia, um abraço na irmã Maria e no irmão Monteiro. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e todos os seus familiares. Seu filhão, Rafael, que Deus continue abençoando a ele, abençoando os seus investimentos, empreendimentos. Que Deus possa conceder a todos vocês maravilhas sem medidas. Amém? Vi aí Dalira, um abraço forte, meu anjo, que Deus continue abençoando sua vida, a vida do Abidinego, dos seus familiares, sua filha, seu genro. Sueli, meu anjo, que Deus continue abençoando sua vida, a vida do Eliezer, seu maridão querido, e da sua filha querida Mayra, além do Michael, ou Michael, o seu filho, eu sempre troco o nome dele, mas que Deus continue abençoando a vida de vocês, irmão Jalber, meu amado querido, um abração na Janete, deseja a ela bênçãos sem medidas nesse dia. Ah não, o dia dela é dia 26, mas no dia 26 você deu um abraço de felicitação, e se Deus quiser,
eu estarei presente para mandar uma mensagem de carinho para essa querida amada. Hoje é aniversário da Elisete e da Nina. Que Deus abençoe a todos vocês. Se eu porventura deixei de mencionar o nome de alguém, me perdoe. Mas eu fui guardando os nomes que vi. O Aslan, eu vi o Aslan também. Aslan e a Sueli, que Deus continue abençoando sua vida e dos seus filhos queridos. E da cachorrinha, que eu sempre me esqueço o nome. Que Deus abençoe a todos vocês. Mr. Silvio, um abraço a você, sua esposa, sua filha. Que todos possam ser tomados por bênçãos maravilhosas vindas do altar do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Irmã Giovana, eu já mencionei, a irmã Giovana, esposa do Mareli, esse querido irmão maravilhoso, seus filhos Ricardo e o Cris, pessoas amáveis, queridas, que Deus continue abençoando a vida de vocês, amém? Então vamos nos despedindo do culto coletivo dessa manhã, mas daqui a pouquinho estaremos nos reunindo mais uma vez para de forma coletiva estarmos adorando o nome do nosso Deus. E enquanto houver esse intervalo, que você possa em sua casa continuar adorando a Deus por meio de suas ações, por meio de suas atitudes, por meio de seus atos de devoção ao nosso Senhor. Amém? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o teu rosto e vos dê a paz. Um dia abençoado na presença de Deus.